Como cristalizar as três forças? Qual é exatamente o objeto destes estudos? Com que objeto? Qual é nosso propósito? O que é que queremos? Isto é algo que todos nós devemos refletir profundamente. Antes de tudo, quero que vocês saibam que por trás deste sol que nos ilumina e nos dá vida, está o sagrado absoluto solar. Cada um de nós tem no sagrado absoluto a raiz mesma de seu ser. Tem-se falado muito sobre o Ein Sof Paranishana. Este Ein Sof é a estrela interior que sempre nos sorriu. Certo autor muito sábio dizia: levanto os olhos às estrelas das quais me há de chegar o auxílio, mas eu sempre sigo a estrela que guia meu interior. Essa é o Ein Sof Paranishana. Indubitavelmente, meus caros irmãos, do Ein Sof emana um incessante hálito eterno, para si mesmo profundamente ignoto, o ativo que dano onipresente, onipenetrante, onisciente. Indubitavelmente, desse ativo Okidano, desse raio tremendo que nos une ao Ein Sof Paranishana, localizado como já dissemos no sagrado absoluto solar, advém as três forças primárias. A primeira a denominaremos de santo afirmar, a segunda, santo negar e a terceira, santo conciliar. Na linguagem indostânica, a primeira poderíamos chamá-la Brahma, a segunda, Vishu, a terceira, Shiva. São as três forças, positiva, negativa e neutra. Cada um de nós, em si mesmo, particularmente, tem aquele raio que o une à grande realidade. Cada um de nós, em si mesmo, tem essas três forças. Em síntese, cada um de nós está conectado ao sagrado absoluto solar. E pensando em forma macrocósmica, já não unicamente do ponto de vista do microcosmo homem, veremos como o santo Okidano onipenetrante, onisciente, fica envolvido nos mundos, mas não aprisionado nos mundos. Durante a manifestação, o santo Okidano emana de si mesmo as três forças para a criação. Sem estas três forças, positiva, negativa, neutra, seria impossível, realmente, toda a criação. Se observamos cuidadosamente as criaturas de toda a natureza, vemos que os animais unicerebrados, ou seja, de um só cérebro, tais como caracóis, tais como insetos que duram tão só uma tarde de verão, moluscos, etc., se expressa unicamente uma força. Nos bicerebrados ou animais de ordem superior como as aves, como os quadrúpedes, etc., se manifestam duas forças. Mas, só no animal intelectual equivocadamente chamado homem, se expressam as três forças. Por isso é que somente o animal intelectual poderia chegar a cristalizar, dentro de si mesmo, as três forças primárias da natureza. E isso, precisamente isso, meus caros irmãos, é o que quer o sagrado absoluto solar. É nosso dever lutar por lograr, em nós mesmos, a cristalização dessas três forças primárias da natureza. Quando alguém logra cristalizar, em si mesmo, as três forças primárias, indubitavelmente alcança o estado logóico, chega à meta, ganha o direito de regressar ao sagrado sol absoluto. Isso, precisamente isso, é o que quer o sagrado absoluto solar, realizar dentro de nós, no psicofisiológico, no psicossomático, etc., a cristalização das três forças primárias da natureza. Só assim, chegamos a converter-nos no que se chama o Adam celestial, o Adam Kadmon de que falam os cabalistas. Reflitamos, estamos chamados, pois, a cristalizar a essas três forças da natureza dentro de nós mesmos, aqui e agora. Item: o que é um mestre Kutumi? Um homem que cristalizou as três forças primárias dentro de si mesmo. Item: o que é um Moria? Um homem que cristalizou essas três forças dentro de si mesmo. Item: o que é um Jesus de Nazaré? Um homem que logrou cristalizar essas três forças em si mesmo. Item: o que é um Sanat Kumara? Alguém que logrou cristalizar, em si mesmo, as três forças primárias da natureza e do cosmos. Não se trata simplesmente, meus caros irmãos, de encarná-las. Se enchemos um copo com água, esta pode perder-se ao entornar-se o copo ou ao quebrar-se. Outra coisa é cristalizar essa água dentro do copo, assim fica fixa, firme. O mesmo sucede, meus caros irmãos, com o Logos. Se o encarnássemos unicamente, este ficaria como um habitante nada mais, algo assim como a água no copo, pode escapar-se, não estaria ali mais dentro de nosso corpo, senão de visita. Cristalizá-lo é diferente, e precisamente isso é o que necessitamos.
Mas vamos ao fundo, meus caros irmãos, estamos reunidos aqui com o propósito de saber, queremos saber, e é óbvio que cada um de nós pode converter-se em um logos, é óbvio que cada um de nós pode lograr a cristalização das três forças primárias, em si mesmo e dentro de si mesmo, aqui e agora. O importante é saber o como, o procedimento, o método, o sistema que não falhe, que seja exato, que seja preciso, e existe felizmente. Antes de tudo, havemos de começar por despertar o Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, se é que queremos, realmente, lograr a cristalização das três forças primárias dentro de nós mesmos aqui e agora. Este Kundalini Shakti é também o prana, a vida. Se encontra enrolado, como já sabemos, 3,5 vezes dentro do chakra Muladhara. Tal centro magnético se acha situado exatamente no osso coxígeo. No esoterismo cristão se lhe conhece como a Igreja de Éfeso. Muitos são os procedimentos com os quais se quer despertar ao Kundalini. Alguma vez viu em película, algo muito curioso que sucede nas terras do Indostão. Bárbaro por certo aparecia ali um yogin com esse osso coxígeo ao descoberto, destapado, haviam-lhe aberto, pois, com uma faca aquela parte, quer dizer, haviam-lhe tirado a pele que cobre o osso, e até a carne mesma haviam-lhe aberto, era bárbaro procedimento, e outro yogin, com um trapo ou pedaço de tela, esfregava intensivamente o cóccix da vítima, claro, objetivo, despertar o Kundalini. Um sistema bárbaro, obviamente, a forma como movia aquele trapo, muito semelhante ao procedimento que usam os engraxadores de calçado para limpar os sapatos quando estão tirando-lhe brilho, infligia dor àquele monge, era, ignorância claro, ignorância, assim não se desperta jamais a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Outros tentam despertar a Devi Kundalini por meio do pranayama, se inala pela fossa nasal direita, se retém, se exala pela esquerda e vice-versa, se controla o alento com os dedos indicador e polegar. Não nego o valor do pranayama, é grandioso para vitalizar o corpo físico, mas não serve para despertar a Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. No entanto, saltam algumas faíscas que se desprendem do cóccix, que circulam pelos nadis ou canais orgânicos e vêm momentos de iluminação, então o yogin crê que despertou ao Kundalini, mas não, o Kundalini continua todavia enrolado dentro do chakra Muladhara. Alguns supõem que algum santo varão pode estender a mão sobre o Shela para que desperte a cobra ígnea, mas esse conceito também está equivocado. A serpente mágica somente desperta, meus caros irmãos, com um só procedimento, o Sahaja Maituna. Eu o ensinei em todas as minhas obras, o repeti em todas as classes até a saciedade. Ao chegar a esta parte poderíamos ser classificados de fanáticos do sexo, assim, o ser humano busca evasivas, justificações para suas debilidades, escapatórias, diversas formas de autoengano, etc. Alguma vez, já o contei muitas vezes aqui, mas devo sempre repetir incansavelmente, estando no estado de Samadhi ou Satori, perguntei a Devi Kundalini da seguinte forma: é possível que lá no mundo físico exista alguém que possa autorrealizar-se sem necessidade da magia sexual? A resposta foi terrível. Impossível, meu filho, isso não é possível. Eu fiquei refletindo, quando pensamos em tantos equivocados sinceros que abundam no mundo, e que creem que é mediante o celibato como podem chegar à autorrealização íntima do ser, não pode um menos que sentir verdadeira compaixão pela humanidade. Quem assim pensa, quem defende o celibato, no fundo, não somente ignoram, senão ademais, ignoram que ignoram, não somente não sabem, senão ademais, não sabem que não sabem. Se esses tivessem completamente desperto o sentido espacial poderiam verificar por si mesmos, diretamente, a crua realidade do animal intelectual, então se dariam conta cabal de que não possuem realmente esses corpos suprassensíveis de que falam os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Quando alguém que desenvolveu realmente os chakras, estuda detidamente as gentes, pode dar-se conta cabal de que todas as pessoas, unicamente, possuem um só corpo, o físico, e nada mais. O assento vital, o Linga Charira dos Indostães, a múmia de Paracelso, então o quê? Esta não é realmente mais que a seção tetradimensional do mesmo corpo físico. E mais além desse corpo físico com seu assento vital, o que é, realmente, o que tem as gentes? O ego, sim, tem algo mais. O ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo.
Este ego pode ser confundido com o corpo astral, e muitos pseudoesoteristas e pseudocultistas o confundiram, não somente o confundiram no passado, senão que todavia o seguem confundindo. O ego é uma soma de valores negativos, um ramo, digamos, de paixões, ódios, ciúmes, desconfianças, fornicações, etc., etc., etc. Este ego não é o corpo astral. Chegar a evidenciar esta realidade é necessário, mas somente é possível mediante o despertar dos chakras. Chegar a evidenciar este cru realismo do animal intelectual é muito importante. Somente pode verificar isso quem desperta a consciência. O inconsciente, o adormecido, jamais poderia verificar esta verdade. As distintas escolas de pensamento pseudoesoterista e pseudocultista nos dizem que o homem tem um corpo mental. Aceito isto para o homem, mas eu não poderia aceitá-lo para o animal intelectual equivocadamente chamado homem. Repito, o bípede tricerebrado, ou homúnculo racional para ser mais claros, não tem corpo mental, não tem mente, tem mentes que é diferente. Explicou-me, se o ego é uma soma de agregados psíquicos, ou de entidades perniciosas que personificam a nossos erros, é óbvio que cada uma dessas mesmas possui uma mente própria. Falando em termos diferentes direi, o ego é uma soma de eus, não há um eu senão muitos EUS dentro de cada indivíduo, isto pouco podem entender alguns, e contudo, devemos entendê-lo todos. O eu da ira, o eu do ódio, o eu da fornicação, o eu da inveja, o eu da violência, etc., etc., etc. São diversos eus, à simples vista não se veem, com o sentido espacial sim se veem. Quem tem o sentido espacial poderá verificar o que eu estou dizendo. Esse conjunto de eus é muito variado e constitui o ego. Que cada um desses eus tem a mente própria, é verdade. Quando estamos cheios de ódio vemos negro tudo, quando estamos cheios de inveja tudo vemos verde, nos desgosta o triunfo dos demais, etc. Quando temos projetos na mente, parece que somos gênios, assim nos sentimos. E cada eu que controla os centros capitais da máquina orgânica, se sente o amo, o senhor, o único, o chefe. O indivíduo que hoje jura amor eterno a uma mulher, amanhã é deslocado por outro eu que nada tem a ver com esse juramento. O eu que hoje se entusiasma por esta classe de estudos, que concorre aqui, a este centro, amanhã é deslocado por outro eu que nada tem a ver com estes estudos, e então, vemos como o sujeito se retira, não volta. Assim, pois, somos máquinas manejadas por muitas entidades perversas, não somos indivíduos, não nos individualizamos todavia, nos encontramos em um estado lamentável, mas nos cremos deuses. Devemos refletir nisto profundamente. Igualmente, pois, temos, se hoje a mente pensa uma coisa, amanhã é deslocada pela mente que pensa outra coisa. O animal intelectual não tem corpo mental. Achando-nos, pois, nestas condições devemos refletir. Disse-nos que temos um corpo causal, assim o dizem os pseudoesoteristas, assim o enfatizam os pseudocultistas. Mas o corpo causal é o corpo da vontade consciente. O homem que possui uma vontade consciente jamais é vítima das circunstâncias, pode determiná-las, sim, à vontade, mas não ser vítima delas. O que é vítima das circunstâncias não tem corpo da vontade consciente, não o possui, porque se o possuísse não seria vítima das circunstâncias. No entanto, os pseudocultistas creem que o homem tem esse corpo da vontade consciente e os fatos demonstram o contrário e fatos são fatos e ante os fatos temos que render-nos. Assim, pois, a única coisa que possuímos dentro é a besta, o ego animal. Há algo mais decente que temos, isso sim, refiro-me à essência, é o mais aristocrático que temos dentro. Mas esta essência está engarrafada entre todo esse conjunto de os briguentos e gritões, esta essência se processa de acordo com seu próprio condicionamento. Esse é o estado em que nos encontramos, meus caros irmãos. E a única panaceia que nos dão os ignorantes ilustrados do pseudocultismo e do pseudoesoterismo barato, é o celibato. Credes vós, que tal celibato absurdo, poderia converter-nos em deuses? Aí temos comunidades inteiras, não quero nomear nenhuma, de religiosos celibatários, qual deles se autorrealizou? No homem,
ou no animal intelectual equivocadamente chamado homem, ainda que as três forças possam manifestar-se, realmente, só está ativo em todo o seu poderio e em toda a sua plenitude. A primeira, o santo afirmar. No animal intelectual chamado mulher está ativa a segunda força, o santo negar. Se se quer fazer uma criação, obviamente, há de se necessitar ativar as três forças, aí está o mistério da criação. Quando o santo afirmar e o santo negar são conciliados pela terceira força. Quando se unem mediante uma terceira força, quando se fundem estas três, resulta dali uma criação, um filho ou um monstro, ou o que seja, mas algo se criou. Se se quer criar o corpo astral, do que falará Filipe Teofrasto Bombasto de Oenhen, o Eidolon, o veículo sideral, obviamente, havemos de utilizar as três forças primárias da natureza, então, homem e mulher unidos na forja dos cíclopes, podem criar o corpo astral. O importante é, como já sabemos, não extrair do organismo sagrado esperma, antes bem, produzi-lo para transmutá-lo e convertê-lo em energia. Quando é sabiamente transmutado, o resultado é a cristalização do corpo astral dentro de nosso próprio organismo. Muito mais tarde havemos de criar o corpo da mente. É mediante o amor, mediante a união sexual, homem e mulher, como poderemos criar esse maravilhoso instrumento, e por último, o corpo da vontade consciente. Já falamos claramente sobre o que é o hidrogênio sexual C12. Dissemos que ao não gastar o esperma, ao não extraí-lo do organismo, o hidrogênio ali contido vem a cristalizar na figura do corpo astral. Dissemos também que tal hidrogênio ao não ser eliminado se transforma no mental, e por último, do causal. Necessitamos da união sexual para chegar a criar completamente os corpos existenciais superiores do ser. Isto é o que não sabem, precisamente, os ignorantes ilustrados. Só aquele que criou seus corpos existenciais superiores pode, verdadeiramente, encarnar, dentro de si mesmo, a sua alma humana, e converter-se em homem com alma, em um verdadeiro homem. E só os homens autênticos podem aspirar à autorrealização. Antes disso, antes de tal anseio, devemos converter-nos em homens. Assim pois, irmãos, o Kundalini somente desperta mediante o contato sexual, e os corpos existenciais superiores do ser, somente podem ser criados mediante o Sahaja Maituna, na forja dos ciclopes. O animal intelectual não é homem, mas crescê-lo, tem dentro de seu interior a semente que desenvolvido o transforma em homem. Se necessita fazer uma revolução da semente mesma, para converter-nos em homens. É, pois, o celibato, o contrário, porque meio do celibato ninguém pode criar os corpos existenciais superiores do ser. Uma só força, a masculina, não poderia criar os corpos existenciais superiores do ser. Uma só força, a feminina, não poderia criar tais veículos suprassensíveis. Se necessita a união de a força masculina e da força feminina, mediante a conciliação da terceira força. As três forças sim podem originar novas criações, isso é o que não entendem muitos ignorantes ilustrados. O Sahaja Maituna tem vários aspectos transcendentes e transcendentais. No Sahaja Maituna a solve e coagula, quer dizer, dissolver e coagular, dissolver o ego, sim, o eu, o mim mesmo, e coagular o hidrogênio sexual C12 na forma dos corpos existenciais superiores do ser. Esse é o caminho para converter-nos em homens autênticos, legítimos e verdadeiros. Uma vez convertidos em homens, no sentido mais completo da palavra, se aspira à suprema cristificação. Mediante o Sahaja Maituna criamos os corpos existenciais superiores do ser, e utilizando também a lança de Longinus ou a lança de Aquiles, nesses instantes, podemos desintegrar ao eu, ao mim mesmo, ao si mesmo. Alguns seres humanos querem fugir, ir-se às montanhas, voltar-se vegetarianos, etc., creem que assim podem realizar-se. Realmente digo-lhes a vocês o seguinte: necessitamos viver em sociedade, no mundo, porque no estado de convivência podemos autodescobrir-nos, os defeitos que nós levamos escondidos afloram, mas se estamos alerta e vigilantes então os vemos. Defeito descoberto deve ser submetido à análise e à meditação, e uma vez compreendido, então procedemos eliminando. Assim que, há necessidade de compreender e eliminar. Poderíamos compreender que temos o defeito da inveja e continuar com ele. Se necessita eliminá-lo,
e somente é possível eliminar na forja dos ciclopes, quer dizer, no Maituna. Então pedimos à mãe Kundalini que elimine tal ou qual erro e ela assim o fará, e ficaremos livres do erro. Mas previamente é indispensável havê-lo compreendido, integralmente, em cada um dos 49 níveis do subconsciente. Em convivência, pois, logramos nós preparar o caminho para a cristalização da segunda força, em convivência preparamos o caminho cristalizando a terceira força, a do Espírito Santo, a do Santo Conciliar, a cristalizamos mediante o trabalho na forja dos ciclopes. Em convivência descobrimos nossos erros, e tal erro descoberto e eliminado, é substituído por uma virtude, por uma qualidade, então, em convivência, em relação com a humanidade, vamos acumulando dentro de cada um de nós os valores indispensáveis para a cristalização da segunda força. E se aprendemos a obedecer ao Pai assim nos céus como na terra, preparamos o caminho indubitável para a cristalização da primeira força. É, pois, indispensável, a convivência para a cristalização das três forças. Contudo, quem já dissolveu o ego, quem criou já os corpos existenciais superiores do ser, quem já não possuam dentro de seu sistema interior ou dentro de seu microcosmo íntimo, elementos subjetivos infra-humanos, podem dar-se o luxo de buscar a soledade, porque é na soledade onde os poderes do adepto se fortificam. Contudo, buscar a soledade quando todavia não dissolvemos o ego, é absurdo. Vem-me nestes momentos à memória algo sobre Gautama, o Buda Sakyamuni. Gautama, o Buda, se pronunciou contra o abominável órgão condartiguador. Já sabem vocês que esse órgão esteve desenvolvido na humanidade arcaica. Refirou-me a certo fogo luciferino tenebroso que se precipita desde o cóccix para os infernos atômicos do homem. Em um passado, o animal intelectual teve o abominável órgão condartiguador excessivamente desenvolvido. É claro que quando os deuses eliminaram esse órgão, a humanidade toda ficou com os resultados de tal órgão. As más consequências do abominável órgão condartiguador são, indubitavelmente, todos esses agregados psíquicos que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo, e Gautama, o Buda, compreendendo isso, se pronunciou contra o abominável órgão condartiguador. Toda a sua doutrina vai contra esse órgão das abominações, contra essa cauda de Satã que os tenebrosos levam. Sua doutrina foi maravilhosa, ensinou a dissolução do ego, e em segredo, a magia sexual, e admoestou a seus discípulos, convidando-os ao sacrifício pela humanidade. Depois que desencarnou o Buda Gautama Sakyamuni, um grupo de sectários resolveram criar monastérios no Tibete Oriental, emigraram desde a Índia, estabeleceram-se nos Himalaias. Cada um dos aspirantes emigrou com sua mulher, levou sua mulher. Aquele conglomerado era um verdadeiro povo de místicos, de anacoretas. Quando já estiveram estabelecidos os edifícios, para os grupos daqueles eremitas que aspiravam à dissolução do ego e que interpretaram a doutrina de Gautama em forma um pouco negativa, veio a protesto das mulheres. Elas se horrorizaram quando viram essa espécie de ermidas em que os anacoretas aqueles iam se encerrar. A metade do edifício tinha tais ermidas, a outra metade estava acomodada para os serviços gerais. Mas observando aquelas estranhas ermidas onde cada anacoreta ia se encerrar, era algo que causava pavor. Tratava-se de pequenos quartos, onde apenas sim havia um buraco pequeno por onde os servidores do templo metiam alimentos para o penitente, quer dizer, aqueles monges ficavam praticamente emparedados. Algo muito semelhante ao que sucedeu na época aquela da colônia, onde tantos e tantos foram emparedados, metidos entre quatro paredes, sem poder voltar jamais a sair dali. Indubitavelmente muitas mulheres protestaram e houve uma divisão entre grupos. Uns, obedecendo às suas mulheres, se retiravam, outros, fiéis a seus propósitos, se colocavam em forma um pouco mais longínqua, emigraram um pouco mais além e estabeleceram seus monastérios. Praticamente se estabeleceram duas classes de monastérios, uns que poderiam ser chamados ortodoxos e outros um pouco mais liberais. Os ortodoxos se voltaram insuportáveis. Cada monge penetrava em um claustro, digamos, em uma ermida dessas, era um homem condenado à pena de morte. Por um buraco se lhe metiam os alimentos, consistentes em pão e água nada mais, até morrer. Quem alcançava os alimentos, quem atendia as ermidas, aspirava, naturalmente, a ocupar seu posto em algum claustro, em algum canto desses. Quando algum eremita morria, tirava-se ele dali, dava-lhe sepultura ou se lhe criava seu corpo,
e o que lhes alcançava os alimentos, feliz, passava a substituí-lo. Era, pois, aquilo, algo abominável. O objetivo era dissolver o ego, mas, de que modo? Nós, meus caros irmãos, não aceitaríamos jamais uma vida monacal assim, terrível, absurda. Esse não é o caminho. E o mais grave é que esses enclausurados abandonaram as suas esposas. Aspiravam a morrer em si mesmos para submergir-se no nirvana. É óbvio que se trata de uma péssima interpretação da doutrina de Gautama, o Buda. Por que fugir da mulher? Por que olhá-la como algo pecaminoso, se é por meio dela como se pode lograr a autorrealização? Por que fugir da sociedade? Temos de nós mesmos. Ao fugir da sociedade só fugimos de si mesmos, e isso é absurdo. Porque em relação com a humanidade, em contato com todo o mundo, é como vimos a descobrir os defeitos que levamos dentro, e em relação com o sexo oposto é como podemos criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, por que fugir? Muitos monges eremitas da Idade Média seguiram costumes parecidos. Agora estamos em pleno século XX, iniciando-se a Era do Aquário. Não se renunciou ao ascetismo, não, a ascética desta nova idade é diferente. Se a passada ascética fugia do sexo, a de Aquário busca o sexo, porque considera que no sexo está aquele poder maravilhoso que pode transformar-nos radicalmente. Nossa ascética, pois, não foge do sexo, busca o sexo. A soledade é unicamente para os que já lograram a eliminação do ego e a cristalização sequer da terceira força. Mas aqueles que não possuem corpos existenciais superiores do ser, aqueles que não acabaram com o mim mesmo, com o si mesmo, o que buscam na soledade? Por que querem o caminho do celibato? Por que anseiam viver uma vida absurda, como aquela dos monges equivocados dos Himalaias que citei? Nós vamos para uma revolução da consciência, a fazer uma transformação radical. Dentro de cada um de nós existem poderes extraordinários que se acham adormecidos, latentes, necessitamos despertá-los, pô-los em atividade. E somente é possível lograr isso, quando avivamos o fogo e dissolvemos o ego. Há que avivar a chama do espírito com a força do amor. Desgraçadamente, as gentes não entendem o que estamos dizendo porque estão adormecidas. Nós propugnamos pelo despertar da consciência, só assim é possível compreender. Meus caros irmãos, devemos ser práticos, somente é possível, repito, evidenciar o que estou dizendo, se despertamos. Quem já começou o trabalho do despertar, devem urgentemente aprender a sair em corpo astral, se não possuem o corpo astral, aprender a sair na essência. Dizemos corpo astral em forma simbólica ou alegórica, ou convencional, porque a gente não o tem. Há momentos na vida em que um pode escapar-se do corpo físico à vontade, para ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades que estou dizendo. Um desses instantes, meus caros irmãos, é aquele que existe entre a vigília e o sonho, naqueles instantes em que estamos dormitando, não adormecidos, esclareço, dormitando, podemos escapar-nos do corpo físico à vontade. Se nesses momentos nós estamos alertas e vigilantes como vigia em época de guerra, podemos lográ-lo. O importante é vigiar o sonho, converter-nos em espiões de nosso próprio sonho, e logo, ao começar as primeiras sonolências, sentindo-nos ser espírito, fluido, algo intangível, levantar-nos da cama. Quando falo assim, deve traduzir-se isto em fatos. Não se trata de pensar que se vai levantar, nem de pensar que está pensando, etc. O que interessa é fazê-lo, ao fazê-lo se produzirá o desdobramento da personalidade. Se em tais momentos, já de pé, na cama, olhamos a ver o que ficou ali, veremos, com assombro, que ficou nosso corpo físico. E assim, fora do corpo, podemos afastar-nos da recâmara, sair à rua, flutuar na atmosfera, buscar, inquirir, indagar, conhecer os mistérios da vida e da morte. Quando dormimos, todos escapamos do corpo físico. No instante preciso do despertar, em tais momentos, se nós fechamos os olhos, devemos imaginar-nos no último ponto em que estávamos sonhando. Suponhamos que estávamos sonhando no Zócalo do México e despertamos. O que é o que faremos? Primeiro, não nos movermos entre a cama. Segundo,
imaginarmos vividamente ao zócalo, e com a imaginação tentar seguir o sonho por onde ia. Fechamos os olhos, adormecemo-nos, reviver intencionalmente com a imaginação o sonho tal como ia e segui-lo assim como ia, fechar nossos olhos e tentar seguir o sonho intensivamente, tal como ia, se estávamos falando com alguém, continuar a conversação com esse alguém. Através de uma retrospectiva, ao tempo que fazemos por adormecer-nos outra vez, o resultado será que se produzirá o desdobramento, voltaremos a ver-nos nesse sonho mais em forma diferente, consciente. Há, pois, que aprender a sair em corpo astral à vontade, para ver, ouvir, palpar as grandes realidades da vida e da morte. Faz tempo encontrei nos mundos suprassensíveis, certo sujeito que na vida havia estudado a gnose, com grande dor pude verificar a crua realidade de que aquele homem dormia, dei-me conta cabal de que não havia alcançado a fabricar na vida o corpo astral, convidei-o à reflexão, disse-lhe, amigo, tu estás morto, teu corpo se acha no panteão. Não acreditava. Amigo, dê um saltito com a intenção de flutuar. Aquele assim o faz, mas como quer que? Um dos textos escritos chega até aqui. O outro, que não guarda conexão com o anterior, é o que transcrevemos a seguir. Devemos, pois, pensá-lo e fazê-lo. O trabalho é duro, amargo e difícil, mas não impossível. Isso sim, há que lavrar a pedra, a dura rocha, até cinzelá-la. Isso é essencial para a autorrealização de fundo. Ninguém pode fazer este trabalho por nós, ninguém pode nos substituir. Toca-nos, a cada um, enfrentar a dura tarefa de cristalizar as três forças dentro de si mesmo, aqui e agora. Até aqui pelos momentos, meus caros irmãos. V. Metafísica gnóstica.